Vamos falar aqui sobre crise de pânico, sobre crise de ansiedade. É um tema muito recorrente, muitas pessoas ainda passam por isso, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo e eu passei por isso em 2020 para 2021, passei pela crise de pânico e isso mudou minha vida, né? E mudou para melhor. Então, eu tô aqui para contar um pouco sobre isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, tem aqui no textinho que acompanha o vídeo, tá bom? Entender porque eu me sinto capaz de falar sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. A crise de pânico e a crise de ansiedade é uma super reação do corpo, tá? Então quem passa por isso sabe que é muito desagradável, é uma sensação de morte, né? Iminente. Então o corpo, ele realmente está super reagindo às situações, né? Então, são reações químicas mesmo do corpo. Geralmente está associado ao medo, né, de algo, o medo que tomou realmente conta dos pensamentos, né? Pode ser também com relativo a situações problemáticas da vida, e aí às vezes não vê alguma solução, né? Então, tudo isso acaba que o corpo entende que você está em perigo, né? E ele super reage. Isso é um mecanismo mesmo do corpo da antiguidade, né? Desde a época das cavernas, realmente, que as pessoas tinham que fugir, né? Dos leões ou tinha que lutar. Então, é uma reação química mesmo que tá dentro da gente. E se o corpo tá realmente achando que você tá em perigo, ele vai liberar esses hormônios para te proteger, porque ele quer que você fuja, porque é um mecanismo de preservação, tá? Mas é uma super reação. Então, nesse momento que você está sentindo aqueles sintomas da crise de ansiedade, da crise de pânico, tem diversos hormônios de estresse, de adrenalina para você correr, né? E o que é isso? O que tudo isso faz com a gente? Sintomas super desagradáveis, que é mãos que soam, coração que dispara, falta de ar, vontade de vomitar, sensação de desmaio. Então, é assim, como que eu me curei dessa situação, tá? Eu utilizei a saúde integrativa, tá? Por que eu utilizei a saúde integrativa? Porque é o que eu acredito, né? Eu acredito que a gente não consegue cuidar da crise de pânico e da crise de ansiedade, assim como todas as outras patologias, só cuidando do físico, né? Então, só remédio, só... Assim, a chance de cura numa situação da gente cuidar só do físico, ela é muito baixa, ela é muito pequena, porque quando a gente fala do ser humano, a gente tá falando de um ser humano que ele é complexo, né? Não tô falando da gente que não é só o físico. Nós temos a nossa parte emocional, nós temos a nossa parte mental, nós temos a nossa parte espiritual. Então, eu escolhi a saúde integrativa porque foi o que eu acreditava, né? Então, eu cuidei de ir num psicólogo. Então, a primeira coisa que é necessário fazer, eu fui num psicólogo porque eu não tinha ideia, né, do que estava acontecendo realmente comigo, né? Então, mas eu fui num psicólogo e ela já logo me encaminhou para um médico para eu ver como é que estava a saúde do meu coração, porque é a primeira coisa que tem que ser eliminada, tá? Geralmente não tem nada, porque, como eu te falei, é uma super reação do corpo, mas é necessário descartar as questões físicas. Além de descartar a questão física, isso também é um mecanismo importante para a cura. Por quê? Se quando você tem a crise, você está preocupado que você pode ter um ataque cardíaco, né? Porque é um sintoma que fica acelerado, o peito fica com uma pressão chata, né? Uma sensação de angústia, realmente, de pressão. E você está pensando que isso pode ser algum problema físico, que você vai ter um ataque cardíaco, a crise demora mais para... A crise de pânico demora, ou a crise de ansiedade demora mais para ir embora. Porque você tá com medo, e quanto mais medo, mais hormônios de estresse seu corpo vai liberar, mais a crise vai demorar para ir embora. Então, é necessário descartar. Então, a primeira coisa, vai no médico, descarta as questões físicas, tá? E geralmente o médico pede um eletrocardiograma, que foi o que eu fiz, e ele pediu também um ultrassom, né, no coração, tava tudo ok, tudo certo. Então, logo em seguida, eu fui para uma nutricionista, porque eu entendia que né, eu também tinha que cuidar do meu físico, né? Então, fui numa nutricionista, ela me passou alguns suplementos que tem a ver com alguns neurotransmissores que podem auxiliar na nossa cura. Então, eu procurei uma nutricionista que me deu alguns suplementos e também cuidou da minha alimentação. E o que eu já posso passar de dica para você com relação a isso? Evite alimentos que são estimulantes. Por quê? Porque o estímulo
faz com que o corpo fique mais acelerado e possa ser um gatilho para você ter um episódio da crise. Então, o que pode ser alimento estimulante? Açúcar demasiado, café, o chamate, bebidas alcoólicas. Então, eu lembro que eu bebia às vezes um dedo de vinho e já era um gatilho para mim, eu tinha crise, né? Então, quando eu descobri que, né, enquanto eu estivesse no meu tratamento, eu não poderia tomar bebida alcoólica, porque eu queria evitar ao máximo ter um episódio da crise, porque é chato pra caramba, então eu evitava, né? Então, foi um período realmente de mergulho de autoconhecimento. Então, eu tirei a minha atenção no que estava nos problemas para tentar realmente encontrar a solução, tá? A outra coisa que eu fiz, intensifiquei a atividade física, porque várias pesquisas já dizem que a atividade física tem um potencial 2,5 vezes maior do que medicamentos, né? Então, assim, intensifiquei a atividade física. Fora isso, eu fiz terapias, né, energéticas que eu não conhecia, achei maravilhoso, né? Que tinha Theta Healing, né? E me ajudou demais, né? Foi um encaminhamento para eu conhecer o Reiki depois. E aí, com o Reiki veio a cura, né? O que acontece? O Reiki é uma ferramenta maravilhosa, eu utilizei, estudei, hoje eu também atendo, né? Pessoas que têm crise de pânico, crise de ansiedade, fazendo a terapêutica do Reiki e com tudo que eu conheci nas terapêuticas que eu utilizei e que foi válido para mim. E muita gente vem se curando com essa metodologia. O que acontece? A crise de pânico, ela cria uma memória corporal. Então, é uma memória neural mesmo, como se os neurônios... Como não? Os neurônios se juntam e falam, então tá bom. Toda vez que ela tiver um pensamento X, toda vez que acontecer isso, né? Na crise de ansiedade é muito ação e reação, então acontece alguma coisa e aí tem a crise de ansiedade. A crise de pânico, ela vem a qualquer momento, ela não tem hora marcada, nada, você pode ter uma situação ou não. Às vezes eu tava indo tomar um sorvete com os meus filhos e eu tinha a crise no caminho, né? Mas o corpo, o cérebro, ele fez um caminho neural, né? Ela se juntou um caminho, então toda vez que acontece alguma coisa, ele reage do mesmo jeito, porque o nosso cérebro, ele é inteligente e ele gosta de conforto, né? Ele vai fazer tudo que gera menos, gaste menos energia, né? Então, toda vez que tem alguma situação, o cérebro reage do mesmo jeito e aí desencadeia a crise. Então, essa memória corporal, o Reiki me ajudou a tirar, né, com as técnicas do Reiki. Então, depois que eu tinha feito toda essa terapêutica que eu falei antes, da saúde integrativa, né, o Reiki, ele veio somar para não ter mais, né. E o Reiki, né, é um mergulho no autoconhecimento, né, para quem estuda. Então, eu passei a entender quem eu era de verdade, e isso fez todo sentido para minha cura. Tá? Então eu mergulhei realmente no que fazia sentido na minha vida, eu voltei a fazer coisas que eu não fazia mais. Então, quanto mais distante a gente tá da gente mesmo, maior a chance da gente continuar tendo a crise, né? Porque a crise é um pedido, é uma mensagem de resgate de quem a gente realmente é, pra gente conseguir trilhar esse caminho que faz sentido para nossa vida, né? Que muitas vezes, né, na vida adulta ou, né, adolescência, que tantas questões com relação à rede social, à internet, a coisas que não são verdades, mas a gente, né, os adolescentes estão vivendo muito isso, né? De ver coisas na internet que fazem com que a ansiedade apareça, né? Enfim, é um assunto aí para um outro episódio, né? Então, o Reiki, ele me fez isso, né? Ele fez me mergulhar e eu me autoconhecer, né? Então, eu preciso trabalhar com a saúde integrativa, eu preciso trabalhar com o meu físico, com alimentação, com atividade física, eu preciso trabalhar com o meu mental, entendendo o meu emocional, entendendo as causas, a raiz de tudo isso, para que eu corte o mal pela raiz, né? E eu preciso me conhecer. Eu preciso me conhecer, eu preciso fazer um resgate de quem eu sou, né? E poder ver as situações de formas diferentes. Então, quando eu passei pela crise, eu tava tendo muitos problemas familiares, né? A minha carreira não tava do jeito que eu queria, eu tava com uma questão importante, que foi um atraso cognitivo do meu filho, e esses problemas, eu só mergulhava neles. Em determinado momento, eu não via mais a solução, né? Então, assim, era um estado que eu falei até pra minha família um dia, assim, de não ver,
de me sentir no fundo do poço, assim, porque a gente acha que tem controle sobre tudo, e quando eu vi meu filho com atraso cognitivo, eu falei, ué, o que vai ser do futuro dele, né? Eu sou mãe, eu quero o melhor pro meu filho, eu não sei nem o que eu faço nesse momento, né? Então, a forma que eu comecei depois de ter a crise e de ver os problemas, e os problemas vão continuar na nossa vida, mas qual que é a diferença? A forma que a gente vê ele e as ferramentas que a gente tem para poder lidar com tudo isso, né? A nossa responsabilidade na vida de ver os problemas e conseguir encontrar formas, situações, bons conselhos, né, técnicas que possam dar ferramentas para a gente lidar com isso. Então foi isso que foi o pulo, um dos pulos do gato que eu tive, né, me autoconhecer e voltar a resgatar a Fernanda, né, que também é um assunto muito vasto e também vale a pena a gente falar sobre isso depois. O que é importante, né, a reeducação corporal também, né, porque como eu te falei, o corpo ele fez um caminho neural. Então, toda vez que acontece alguma coisa, ele vai reagir, ele vai soltar os hormônios, e vai dar toda aquela reação que vocês conhecem, que são os sintomas da crise de ansiedade e da crise de pânico. Então, é assim, eu utilizei, é maravilhoso, é uma ferramenta incrível, vem ajudando outras pessoas também. O que é? A crise de pânico, né? E quem tem a crise de ansiedade, ela começa de algum lugar no físico, tá? Quanto mais acontece, mais a gente entende no físico onde ela começa. Na crise de pânico, normalmente ela começa do estômago e sobe. É uma sensação esquisita no estômago, vai subindo e aí explode os sintomas da crise. Palpitação, tudo aquilo que a gente já falou, falta de ar. Então, quando eu começava a sentir essa sensação no estômago, eu começava a fazer a respiração alternada que eu vou ensinar pra vocês, tá? Por quê? Porque ela tem ela tem duas funções. Uma é fazer com que a gente tire o foco do que a gente estava pensando, da sensação do medo que tá vindo a crise, da sensação da morte que a gente acha que vai acontecer isso, né? Por causa desse descontrole corporal. A gente tira o foco, porque a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo, e a gente volta à respiração ao normal, porque a crise de pânico e a crise de ansiedade, ela tá relacionada também a essa respiração que fica toda maluca, né? Então, como é que é? Começou a sentir que a crise tá vindo, vai começar a fazer a respiração, tá? Isso é maravilhoso. Então, a respiração é o seguinte: inspira, solta pelo outro lado. Inspira por esse mesmo lado, solta pelo outro. Inspira, solta pelo outro. Inspira por esse mesmo lado, solta pelo outro. E aí você vai sentir o peito ficando livre, ficando tranquilo e relaxado, tá? Isso é fundamental, faz com que diminua-se, assim, de forma muito interessante a quantidade de episódios da crise, tá? Não é a cura, não é, mas ela faz parte da terapêutica, entende? Tudo que eu falei faz parte de uma terapêutica. A cura da crise de ansiedade e da crise de pânico, ela não é um caminho só, né? Então, o que a gente faz? Quanto menos episódios a gente tem da crise, mais qualidade de vida a gente tem, até que a cura chegue. Então, essa sensação de diminuir as crises, ao invés de ter todos os dias, várias vezes por dia, eu tenho uma vez por dia, a cada 2 dias. Então, quanto mais diminui, mais eu tenho a sensação de que eu tô no caminho certo. Isso é importante pra gente acreditar na cura. Bom, a gente tentou fazer isso, não rolou. Tive a crise mesmo assim, continua tentando das próximas vezes. Você tá reeducando o seu corpo. Então, o que a gente faz se a crise veio? É aceitar que ela tá no corpo. Por quê? Não é porque eu tô falando, é porque é uma reação química. E quando eu falo que veio a crise, meu Deus, eu vou morrer, socorro, ai, essa crise não vai embora, não sei o quê, eu tô mandando uma mensagem pro meu cérebro que eu tô em perigo. Aí ele vai mandar mais hormônios pra te proteger, são os hormônios pra você fugir e dar toda essa sensação. Só que você tá parado, certo? Só que você tá com o coração palpitando, tá querendo vomitar. Por mais difícil que seja, esse é o momento de você aceitar. Quando você aceita, você fala pro seu cérebro, eu tô bem. Você não precisa mandar tudo isso pra mim. Eu tô bem. Então a sensação é assim, ó, é de relaxamento, como eu tô fazendo. Eu sei que você tá aí
Você vai falar com você mesmo, eu sei que você tá aqui, a Cris tá aqui, mas eu tô bem. Eu tô bem. Eu sei que você já vai embora e tá tudo certo comigo. Quando você fala isso, o seu corpo entende que você não tá em perigo e que ele não precisa mais liberar aqueles hormônios que é uma super reação do corpo. Toda vez que você fizer isso, você tá reeducando novamente seu corpo pra tirar essa memória neural e desfazer ela e criar um outro caminho, que é o caminho que não é mais necessário a crise, que você pode até ter uma sensação de ansiedade, porque é normal a ansiedade, o que não é normal é a ansiedade patológica que causa os sintomas, mas que o corpo não precisa reagir desse jeito, entende? Então, toda essa terapêutica, esse cuidado que eu te falei da respiração antes, e entender e aceitar realmente quando a crise tá aqui que eu tô bem, né? E eu sei que você vai embora, tá tudo bem comigo, ela vai embora mais rápido. O sintoma vai embora mais rápido. Então, é importantíssimo, né? Reflitam sobre isso que a gente conversou hoje. Vejam o que faz sentido na vida de vocês. Eu tô falando o que fez sentido na minha. Não acredito que existe um caminho só de cura. Eu acho que a gente como eu falei, o ser humano ele é muito complexo e o que serve pra mim serve pra muita gente. Algumas coisas podem não servir e você pode achar um outro caminho, né? Mas tem coisas que é pra todo mundo, né? Então, essa da respiração, essa de aceitar, ou as outras coisas que são necessárias refletir pra sua vida, é importante parar. Eu acho que sim, o medicamento, em alguns momentos, ele é importante, mas é necessário entender que ele não vai ser a cura, tá? Que é necessário realmente um mergulho, né? No que você estava fazendo que é necessário parar, o que é necessário você parar para ter um pouco mais de tempo para você voltar a ser quem você é de verdade, né? A sua vida é muito importante, a sua vida é rara, a sua vida realmente não tem ninguém, né, igual a você nesse mundo. Então, quando a gente se distancia de quem a gente é de verdade, a gente abre as possibilidades de patologias, né? Então, esse aqui é um convite de reflexão para todos nós. Eu espero que realmente isso faça sentido na sua vida, como fez para mim e para outras pessoas que passam comigo, né, para fazer a terapêutica do Reiki junto com outras metodologias que eu aplico também. E estou à disposição para o que vocês precisarem. Um grande beijo!